Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, eu poderia contar com a ajuda de vocês. Vocês podem falar aqui para a gente no chat se vocês estão escutando o nosso áudio? Agradecemos imensamente aí. E a gente já dá início à nossa demo live, tá bom? Sejam bem-vindos aí à nossa demo live sobre o módulo de contabilidade ou contábil, assim como vocês acharem melhor. Muito obrigado, Alain. Olá, João Vitor, obrigado, valeu, boa tarde para você. Bom, esperar mais um minutinho, a gente já se apresenta e já dá sequência aí à nossa demo, tá? Porque o essencial hoje é o aprendizado. Obrigado, Joederli, valeu. Obrigado. Então, já vamos para os recadinhos básicos, para a gente já ir para o essencial aqui, que é a nossa, nosso overview do módulo contábil, tá? Primeiramente, me apresentando, sou o Vinícius Mendes, faço parte aqui do time de comunicação do Grupo Starsoft e estarei aqui ministrando junto ao nosso especialista Edson Grande esse evento, o qual falaremos sobre o módulo contábil. Combinado? Vamos para os recadinhos básicos aqui, para vocês estarem por dentro da nossa demonstração. Os recados importantes, tá? Os testes dos áudios, vocês já falaram aqui para a gente no chat que está tudo correto. Segundo ponto, os microfones de vocês estão desligados, então a nossa comunicação geral vai ser feita pelo chat, perfeito? Dúvidas, perguntas, podem ir mandando e a gente vai deixar um tempinho no final para a gente tirar todas essas dúvidas, tá bom? Nosso especialista vai tirar aí para vocês. O nosso webinar também está sendo gravado, então fiquem tranquilos que caso vocês estejam aí representando alguma equipe, queiram mostrar depois para confrontar ideias, vocês receberão essa gravação no e-mail que vocês se cadastraram, beleza? Repetindo o último ponto, que as dúvidas e perguntas a gente vai responder no fim da live, então fiquem à vontade para mandar aí todas as ideias que vocês quiserem. Caso tenha alguma dúvida pontual que seja realmente estratégica, que a gente precise analisar com nossa equipe de desenvolvimento, a gente vai pegar o e-mail de vocês e posteriormente estaremos enviando, tá bom? Programação, a gente tem uma demo live aí de 35 a 40 minutos. Nosso especialista vai passar aí sutilmente pelos tópicos principais da funcionalidade. Tá, e teremos um tempinho, já citei anteriormente, que falaremos e tiraremos as dúvidas de vocês. Bom, na demo, vamos falar do módulo contábil da StarSoft para vocês garantirem maior compliance dentro da sua organização e também processos mais assertivos. Dentro desse contexto, vamos falar dos tópicos agora da demo. Os tópicos principais serão compliance departamental, a contabilidade integrada, planos de conta, relatórios contábeis, fechamento contábil, gerenciamento de apurações e balancete simplificado. Dito isso, apresentamos aí o nosso palestrante Edson Grande, que tem uma expertise aí boa no segmento, na área de RP, na verdade, e já tem uma trajetória aí por diversos projetos que transformaram a vida financeira aí dos nossos clientes e contábil também. Então, gente, sem mais delongas, Edson, seja bem-vindo e toca aí que o show é seu. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos lá começar a nossa live, né? Quando vocês estiverem vendo aqui a minha tela. Tá carregando, gente. É normal. Aguenta um pouquinho aí. O pessoal está escutando bem. Obrigado, Cleiton, pelo posicionamento. Valeu. Sempre bom saber de vocês que está tudo certinho, tá? Aguardamos aí compartilhamento do nosso querido Edson. Deixa eu ver se alguma coisa aqui. Pera lá, vou fazer de novo. Perfeito. Compartilhar a tela.
Boa tarde, Viviane. Seja bem-vindo à nossa Demo Live, ou nosso treinamento, como vocês queiram chamar. Guardando mais uns instantes, porque a gente está aqui com um probleminha técnico, mas já vamos voltar ativo aí para vocês. Eu que agradeço. Bom, gente, conseguimos aí colocar no ar o nosso sisteminha, tá? Então, acho que agora tá tudo certo aí, né, Edson, para a gente dar largada Podemos? a nossa apresentação. Muito Bom, bem. agora é com você e até daqui a pouco, pessoal. Fiquem à Tá joia. vontade, tá, para mandarem perguntas. Abração. Bom, gente, boa tarde. Hoje nós iremos fazer aí um repasse aí, uma demonstração, né, do módulo contábil. Antes mesmo de eu começar essa apresentação, né, do módulo, como nós sabemos, e aí eu vejo que a gente tem algumas pessoas que já usam o sistema pela participação de vocês aí. O módulo contábil é um módulo em que recebe informações de todos os outros módulos, né, como um RP integrado. Então, a gente tem as configurações de integração contábil que a gente monta durante a implantação do sistema, e o módulo, de certa forma, ele vem com todos os lançamentos já prontos dos outros módulos. Então, se eu faço uma nota fiscal de venda, ou se eu dou entrada numa nota fiscal de compra, quitações que eu faço no sistema, isso tudo vai com que eu integre, né? Como a própria premissa de um sistema ERP integrado faz com que eu integre todos os lançamentos contábeis automaticamente. Existem situações em que a gente configura a integração contábil, né, num aspecto mais técnico. Tem a configuração contábil padrão do sistema que obedece todos os pontos de movimentação dentro do sistema, de todos os transacionais que acontecem dentro do sistema. Né? Então, a gente faz esse tipo de configuração. Normalmente, na implantação, isso é feito no final, já quase com todos os módulos prontos. E a empresa tem que estar condicionada e tem que estar operando de uma maneira em que todos os lançamentos estejam, ou os processos estejam todos definidos e corretos. Né? A contabilidade mostra todo o lançamento dentro do sistema, então não tem aquela situação de fazer algum lançamento extra ou um lançamento apartado e que não vá ser representado na contabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não consigo dar jeitinho no sistema para que isso não apareça na contabilidade. Não, a nota, quando entrar, ela vai ser registrada na Cefaz, ela vai ser registrada na contabilidade, assim como um lançamento de entrada, quando eu entro com a nota fiscal, vai ser gerado os impostos, esses impostos todos vão ser contabilizados. Também, quando eu tenho quitações, eu faço quitações, aonde eu tenho que contabilizar não só o débito e o crédito, mas também os juros, os descontos envolvidos na transação de quitação. Então, tudo que reflete as movimentações que eu faço dentro do sistema são reflexos que vai para a contabilidade, e isso depois vai ter todo um mecanismo de processo dentro do operacional contábil, e que isso, de certa forma, vai ser discutido agora com vocês. Tá? Imaginando, então, que nós temos uma contabilidade configurada, todo o movimento dos meus lançamentos vão acabar vindo dentro aqui, então, dentro do módulo contábil. A gente tem a parte de lançamentos, onde, né, junta todos os lançamentos voltados a todas as transações que o sistema, que os usuários fazem, o que a empresa faz, né, e isso de diversas origens. Né? Então, eu tenho aqui a parte de lançamentos contábeis,
a gente faz pesquisas para a gente trazer. Então, aqui as nossas pesquisas, a gente tem pesquisas por cada ponto do sistema. Então, a pesquisa por documentos fiscais de entrada, ou seja, aparecerão as pesquisas dos lançamentos efetuados através das entradas de nota, de entrada, aqui das notas de saída, quando eu faço efetivação de adiantamento de valor a pagar, a receber. Então, as pesquisas elas estão separadas por cada entrada que eu faço, né? E nós temos uma pesquisa assim de históricos de itens, que aqui, nesse caso dessa pesquisa, e essa pesquisa de lançamentos simplificados, elas são pesquisas em que elas ignoram o ponto onde esse lançamento foi executado e traz automaticamente para a gente aqui. Então, se eu fazer, por exemplo, uma pesquisa desse tipo de pesquisa, lançamentos contábeis históricos, ele vai me trazer, independente do ponto de entrada, o lançamento contábil. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui uma... Vou pegar um período maior aqui. 2022, vamos lá. Eu tenho lançamentos aqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para frente. Vamos ver, pegar 2021 aqui. Só para poder mostrar a tela do lançamento contábil, tá? Então, a gente tem, dentro da tela do lançamento contábil, a gente tem as datas de lançamento, né? A data gerencial, que nós também trabalhamos com data gerencial. Temos também aqui os lançamentos que foram gerados através de um lançamento feito dentro de uma determinada compra, de uma determinada venda, e aqui eles fazem a contabilização, e aqui a gente tem a parte histórico, tem o valor do lançamento, se é débito, se é crédito. Então, a gente pode tanto fazer lançamentos múltiplos, quanto lançamentos de débito e crédito, lançamentos simples. E aqui a gente tem a parte de rateio. Então, a questão do lançamento contábil, todo ele é voltado e integrado dentro da tela aqui de lançamentos contábeis, tá? Isso tudo é uma configuração feita no início da implantação, então a forma como isso vai chegar na contabilidade é uma coisa que é preparada, tem as suas configurações. Então, configurações essas que a gente pode, por exemplo, numa nota fiscal de entrada, a gente tem as configurações de contas contábeis amarradas ao fornecedor, e uma contrapartida dentro dos itens na qual a gente tem envolvido dentro da nota, a gente tem uma maneira de fazer esse tipo de configuração para integrar na contabilidade. Então, isso são situações em que a gente, no início da implantação, a gente procura, na verdade, configurar o sistema para que isso venha automaticamente, tá? Nós trabalhamos com um início um dos primeiros cadastros que a gente faz na contabilidade é a parte de períodos contábeis. Essa questão do período contábil aqui, a gente precisa determinar quando que a gente inicia o procedimento de contabilização. Normalmente e estrategicamente, a contabilidade é interessante começar sempre na virada do ano. É meio complicado a gente ter dois sistemas separados, um com uma parte da contabilidade e outro com outra parte, né? Ou seja, eu vou começar agora a minha contabilidade do mês de julho, então eu vou ter que fazer toda a migração dos saldos de contas que eu estava no outro sistema para colocar em outro sistema, e a partir daquele mês eu vou trabalhar com o StarSoft do mês 6 para frente. Então, isso complica, por exemplo, na entrega do ECD contábil, né? O ECD contábil é o SPED, né, que a gente tem da contabilidade, é onde a gente leva o ano fiscal inteiro dentro dessa entrega, né? Então, se a gente não tiver todo o movimento contábil dentro do StarSoft, a gente não conseguiria levar essa informação, né? Então, se a gente tem um exemplo de iniciar em junho, dentro do StarSoft, e de julho e de maio para trás, eu tenho em outro sistema, então eu não consigo fazer essa entrega no final do ano subsequente, né? Porque a entrega é até maio do ano subsequente, a entrega do ECD, né? Então a gente vai ter essa dificuldade. Então, estrategicamente, nós iniciamos a contabilidade sempre no início do ano, tá? E aí a gente faz todo esse trabalho de escriturar os períodos contábeis. Então, a gente determina
o período contábil, né, que o modelo tradicional nacional nosso é o modelo mensal, então cada período a gente já determina dentro do sistema, né, o início e fim do mês aqui a qual a gente vai trabalhar. Existe também, à medida que você cria um período, a gente pode fazer a explosão dos próximos períodos, né? Então, quando a gente faz a criação de um período, a gente não vai ficar cadastrando um a um. A gente cadastra um ou pode cadastrar um período aqui já, falar que ele é mensal e colocar todos os períodos aqui, por exemplo, né? Eu quero 11 períodos mensais, né? Iniciado em 1 do 2, no caso, aqui eu posso falar que eu posso iniciar no dia 1º 1 do 2, eu posso iniciar. Por que a explosão está começando em 1 do 2? Porque como em janeiro eu já tenho, então ele já parte do princípio que se eu tenho janeiro, vai partir do 1 do 2 e vai jogar para mim mais 11 períodos, ou no caso aqui 11 períodos, que é o período mensal. Então ele cria, na verdade, aqui todos de uma vez só, eu não preciso ficar um a um. Eu poderia fazer isso? Poderia, mas eu tenho aqui um cálculo para poder justamente trazer todos os períodos contábeis. Uma vez que eu tenho esses períodos contábeis, a gente vai partir para uma segunda, que é o plano de contas. O plano de contas é também estrategicamente a gente tem planilhas, né, qual a gente faz a migração, então isso já é um tratado comercialmente, então no momento em que adquire o sistema, a gente também tem o serviço de ter uma planilha em Excel, né, onde é preenchido todo o plano de contas, e esse plano de contas é automaticamente migrado, né? A gente tem um trabalho de migrar o plano de contas do cliente. Aqui nós temos o plano de contas padrão, esse plano de contas padrão é o plano apresentado da Receita para que a gente possa gerar o ECD, né, o SPED do ECD, porque não esse plano de contas é um plano de contas padrão para todas as empresas, ou seja, todas as empresas precisam ter esse plano de contas padrão para que seja demonstrado, né, todas as contas contábeis desse plano dentro do ECD contábil. Não é o plano de contas da empresa que vai ser colocado no ECD, e sim é o plano de contas padrão. Nós temos uma manutenção que a gente faz, que é vincular o nosso plano de contas com esse plano de contas padrão. Isso também é um trabalho que a gente faz no início da implantação, justamente para quê? Para a gente já iniciar o processo de configuração do ECD contábil, porque isso é uma obrigação acessória do SPED, que a gente entrega sempre no ano subsequente, de todos os movimentos contábeis que a gente vai fechando durante os meses, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz. E aqui a parte de manutenção, basicamente, é o quê? É a demonstração do plano de contas que nós temos na empresa, que a gente migrou, contra o plano de contas referencial, que é esse plano de contas padrão que a Receita nos passa, e isso deve ficar dentro do sistema mesmo, e aonde eu faço um deparo, o que é considerado no meu plano de contas que equipara com o plano de contas da Receita Federal. Então, a gente precisa fazer esse vínculo, é uma vez só que a gente faz, mas esse vínculo precisa ser feito justamente para a entrega do ECD. Tá? Uma vez tendo o plano de contas, uma vez tendo essa manutenção a qual nós determinamos, né, o depara entre o plano de contas oficial da empresa e o da Receita Federal, a gente parte para as configurações contábeis. Tá? A configuração contábil, basicamente, nós, quando fazemos a implantação, a gente busca a orientação do próprio escritório contábil da empresa ou do departamento da empresa, da contabilidade, para que a gente possa fazer já esse tipo de configuração. Então, são disponibilizadas documentações na qual o cliente, para cada operação financeira ou para cada operação dentro do sistema, a gente determine qual é o tipo de lançamento para cada situação. Então, por exemplo, eu tenho lá compras, eu tenho vendas, então eu tenho para cada tipo de compra que eu faço, para cada tipo de venda que eu tenho dentro da empresa, eu tenho uma configuração contábil, né, para que isso
no momento de gravar uma determinada nota, seja de entrada ou seja de saída, a integração automática ocorra automaticamente, né? Então, com base, lógico, no débito e crédito que é lançado. Nós podemos, nessa configuração de débito e crédito, então, se a gente for entrar aqui na parte de configurações, a gente tem vários pontos de integração contábil, e esses pontos são claro, todos os movimentos que a gente tem. Então, desde da entrada de um contas a pagar, de um contas a receber, qualquer estorno que eu faça dentro do sistema, isso aqui são os pontos que a gente tem dentro do sistema, em que são pontos de integração contábil que, a partir do momento que eu faço qualquer movimentação no sistema, seja uma movimentação, por exemplo, de entrada ou saída de materiais, ou, né, movimentações lá no estoque que eu faça manual de entrada e saída, se eu tiver essa contabilização configurada, automaticamente eu tenho a integração contábil gerada, né? Na maioria, o início de tudo aqui é pelo tipo de entrada e saída. Para quem não conhece o sistema, o tipo de entrada e saída é a referência daquilo que eu compro, daquilo que eu vendo, ou seja, é uma espécie de um coração da empresa, é toda a configuração que eu faço da nota fiscal, seja ela compra ou venda, é onde eu tenho toda a determinação de como que eu integro dentro do sistema, quais são os impostos envolvidos naquela transação, o que eu devo levar para o livro fiscal, o que eu devo levar para estoque, aquilo que é integrado como contas a pagar ou como contas a receber, se é uma devolução, né, tanto de entrada quanto de saída. Então, tudo aqui é dentro do tipo de entrada e saída. E dentro dessa configuração de entrada e saída, eu determino, né, meu débito e meu crédito. Então, por exemplo, numa nota de entrada, eu vou creditar o fornecedor. Mas a conta contábil desse fornecedor, aonde eu busco? Eu tenho cadastros dentro do próprio cadastro de fornecedor, a qual eu amarro essa conta, né? Eu faço uma amarração de conta contábil, e toda vez que eu usar aquele fornecedor, ele vai levar essa conta dentro da integração contábil. Essa é uma forma de a gente começar a amarrar, né, essas integrações. Mas e o débito? Como eu falo? O débito a gente pode amarrar pelo item da nota. Então, o item da nota tem lá, para cada item eu tenho uma conta contábil, ou eu posso pegar pela família desse item, ou posso pegar pelo um centro de receita e despesa, que é onde a gente classifica, né, também a nota fiscal, né? A gente está fazendo uma compra de uso e consumo, só que eu tenho um item de uso e consumo, e esse item eu posso ter uma classificação contábil nele, de CRDs, e eu posso contabilizar através desse CRD. Não, eu vou fazer mais simples. Pelo item, eu tenho uma conta contábil, e aí eu faço a integração disso. Se tiver imposto, né, dependendo da transação que a gente faz, dependendo da compra que a gente amarra pelo imposto. Então, a conta contábil vai estar amarrada em cada imposto que está envolvido na nota fiscal. Isso é feito uma vez só, claro, não é para toda vez que a gente lançar, a gente tenha que fazer essa amarração, não. A amarração é algo que a gente faz no início do projeto, para a gente poder depois fazer as integrações como ela deve acontecer dentro da contabilidade, ok? Então, aqui é a maneira com a qual a gente faz as integrações, as definições das integrações contábeis, né, aqui na parte de configuração contábil, tá? A gente tem situações de agrupamento de CRD, então a gente pode fazer lançamentos através do RH, lançamentos que a gente agrupa por CRD, de folha, né? Então, aqui são lançamentos mais voltados para a folha de pagamento. Então, o módulo folha de pagamento, ao ser configurada a parte contábil, é nessas opções que a gente tem de agrupamento por CRD, que a gente faz a integração folha contabilidade, tá? Depois de ter feito essa configuração do tipo de entrada e saída, aí sim, toda vez que, uma vez que a gente já tenha movimentos no sistema, ou seja, já tenha notas fiscais integradas, lançamentos de tanto nota de entrada quanto de saída, quitações efetuadas no financeiro, qualquer outra movimentação, seja de estoque, aquilo que foi determinado para ser integrado, aquilo que foi configurado para isso ser contabilizado, a gente tem uma parte de configuração aqui, a gente tem de integração. Então, a gente aqui consegue fazer a integração contábil manual.
Essa integração contábil manual a gente faz justamente na etapa do projeto. Então, quando a gente começa o projeto, a gente não determina que a partir do momento que eu gravo uma nota já integre na contabilidade. Não, porque a gente ainda não configurou ainda, a gente está ainda fazendo toda a parte de processos no modo de vendas e compras. Então, tudo isso, quando terminar, então, todos os processos ficarem redondinhos em cada um dos setores, aí sim a gente começa a fazer a configuração da integração contábil. Para que a gente possa, depois, fazer com que a integração contábil seja alimentada, a integração não, a contabilidade seja alimentada, a gente tem a integração que a gente faz inicialmente manual, para que a gente possa, em cada ponto do sistema, né, fazer a integração. Então, eu quero integrar novamente documentos fiscais de devolução de entrada, devolução de saída, as minhas notas fiscais de entrada, de saída. Então, o que eu faço? Eu escolho, teoricamente, uma opção, isso aqui é a maneira, né, quando a gente faz, de fazer a integração, a gente chama as notas fiscais daquele período em que estavam sendo digitadas as notas fiscais, e a partir daí a gente já começa a alimentar a contabilidade em seus pontos de entrada que a gente determinou a configuração. Então, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, eu já vou começar a alimentar, aí eu pego a parte do financeiro, quitações a pagar, quitações a receber, efetivações de adiantamento, são pontos que a gente tem de entrada de informação que são pertinentes à contabilização, né? Então, a gente começa a ter todo esse transacional levado para a contabilidade, tá? E aí, aqui, depois dessas integrações, aí sim a gente parte a ter os lançamentos contábeis, aí a gente começa a fazer toda toda a verificação que a gente tem. É claro, eu estou dizendo isso num contexto em que toda empresa vai ter seu período de fechamento contábil, então todo final de mês, até o dia 30, a gente parte do princípio de que a gente avisa todos os setores de que não mais deverá ter lançamentos dentro do mês anterior. Então, se nós estamos fechando agora o mês 7, estamos no dia 22, então lá para a primeira semana de agosto, a gente ainda permite um período de acertos dos departamentos todos, né? E a partir de uma determinada data, por exemplo, 5 de agosto, já não se mexe mais no mês 7. Então, a gente faz uma espécie de um fechamento, né? Para que a gente, por quê? Porque a gente possa, aí sim, começar a fazer as nossas conciliações contábeis, né? E aí, qual que é a premissa, né? Uma vez que todos os lançamentos estiverem contabilizados, a gente parte do princípio de fazer o cálculo do saldo das contas. Esse cálculo do saldo das contas acaba fazendo o quê? Gerando o nosso balancete. Por quê? Porque o balancete é sempre gerado em cima desse cálculo, né, do saldo das contas. Em contrapartida, a gente também tem o relatório do Razão, né? Então a gente tem aqui uma gama de relatórios, né, na parte da contabilidade, aonde a gente trabalha, né? Então a gente tem os balancetes aqui por moeda, por CRDs, e a gente tem também a parte do Razão. Então o Razão também é um relatório que vai estar trabalhando, então o nosso Razão normal, Razão compacto, então esse, teoricamente, o Razão me dá, né? Isso, para quem faz parte da área contábil, já sabe como que funciona. Eu coloco aqui um código, a data do Razão, ou seja, do mês 7, por exemplo, 1/7 a 31/7, e ele vai me trazer todos os lançamentos de todas as contas contábeis em que eu quero analisar. Se eu quero analisar uma única conta, eu vou aqui, coloco a conta contábil. Então, isso faz parte do fechamento contábil, da conciliação contábil, que é gerar justamente o Razão, e a partir do momento que eu gero Razão, depois eu tenho o balancete, né, para a gente poder fazer o confronto entre o que eu tenho no Razão, se está tudo direitinho no balancete. Nós também temos, para análise também, as críticas de lançamento, que são relatórios que verificam lançamentos que aparecem com diferença, lançamentos com CRDs com erro, CRDs que foram integrados de forma errada, e isso acaba dando problema entre o valor do Razão e o valor do balancete, então isso acaba causando um problema. Então, antes mesmo, né, de iniciar essa conciliação, a crítica ao lançamento é importante e faz parte
do processo de análise do fechamento contábil, né, do departamento contábil fazer isso, né? Então, eu tiro as críticas, não tenho nada, então tá bom. Então agora a gente tira o razão, tirando o razão a gente parte para o balancete e aí sim a gente faz a questão do fechamento mensal, tá? Dentro desse cálculo ainda nós temos a apuração das contas contábeis, isso aqui é onde a gente gera a apuração da receita e da despesa. Isso pode ser feito trimestralmente, vai depender de como o regime da empresa trabalha, se faz apuração trimestral ou se a apuração realmente é anual. Então, essa questão da apuração do cálculo das contas é algo que é uma definição que a empresa faz quando que se faz apuração, né? Então, o zerar as contas de receita e despesa podem ser feitas aí trimestralmente ou anualmente, depende aí da empresa. No básico, é anual, né? Os saldos iniciais da contabilidade é um outro serviço que a gente tem para iniciar o saldo, ou seja, aquela migração que a gente faz. Não só a gente migra o plano de contas, mas também a gente tem o trabalho de migrar também os saldos das contas que são oriundas do sistema legado, né, do sistema que até então vai ser substituído. Então, a gente pega esse saldo, a gente tem uma planilha Excel padrão, e aí sim a gente alimenta o StarSoft com esses saldos das contas patrimoniais, né, as contas de ativo e passivo, levando em aí trazendo todos esses saldos bonitinhos, depois a gente tira, faz o cálculo, gera o balancete, verifica se todos esses saldos estão corretos, e estando corretos, aí a gente começa com os lançamentos do mês, e aí sim a gente vai tendo, né, os movimentos, né, e tudo mais sobre a questão dos lançamentos que são feitos dentro do sistema, e a gente tem aí o início, né, da vida contábil dentro do sistema com relação a todos os movimentos que vão sendo feitos mensalmente no sistema, tá? Aqui nós temos, assim, lançamentos padrões. A gente pode criar um lançamento padrão quando houver uma situação de lançamento manual, né? Levando em consideração que a gente tem o sistema todo ele configurado e todas as entradas configuradas, pode acontecer ainda alguma situação em que o sistema não atenda e que a contabilidade tenha que intervir em fazer algum tipo de lançamento, né? Então eu posso criar um lançamento padrão, ou seja, um tipo de lançamento em que as contas contábeis sempre vão ser as mesmas, ou seja, sempre aquele débito e crédito vai ter sempre, né, como valor, ou a gente pode, eu não tenho a conta, eu não tenho o RH integrado, então eu posso fazer lançamentos de integração de folha, por exemplo, aqui no lançamento padrão, e aí no momento de fazer o lançamento mesmo, manual, eu chamo esse lançamento padrão, e esse lançamento padrão me traz todas as contas que envolvem essa operação do RH, de salário a pagar e tudo mais, né? Então eu pego lá o resumo da folha, faço os lançamentos que são todos eles iguais, então para que a gente não possa ficar repetindo todo mês a integração relacionada à folha, a gente já pode trazer, né, o lançamentos aqui, utilização de lançamentos padrões, e ele automaticamente traz todos os lançamentos para mim. Teoricamente, a gente teria que fazer o quê? Mudar os valores, porque pode ser que os valores fiquem diferentes, mas eu já tenho toda a estrutura de lançamento já feito. A única coisa que eu teria que fazer é só substituir valores, alguma coisa nesse sentido, porque quando a gente, né, configura a integração, o lançamento, a gente está não só colocando os lançamentos, mas a gente induz ali um valor médio de cada lançamento, débito e crédito. Então, nesse caso, por exemplo, fazer um teste aqui para vocês. Eu estou fazendo aqui buscando um lançamento padrão já existente, por exemplo. Então, aqui um lançamento que eu faço, eu tenho que colocar um valor, né? E aí, no momento de concluir, ele vai trazer os lançamentos que eu tenho com esse valor de R$1.000. Mas esse valor não está certo, tem que mudar. Ok, não há problema. A gente vai aqui, pode fazer a alteração da forma como quiser do lançamento. Então, aqui não é mais R$1.000, é R$1.200. E aí, a partir do momento que eu mudo no débito, eu tenho que mudar no crédito também, ou vice-versa, né? Então, aqui, chegar aqui, aí aqui, ó. Então, vamos lá para 1.200 também. Uma vez mudado, ok.
está feito o lançamento manual, então eu não preciso ficar lançando. Aí já vem com a configuração de histórico, já tenho tudo dentro do lançamento padrão, e eu só tenho que ficar acertando valores, ou alguma outra. Mas são lançamentos que de certa forma, são esporádicos, não são lançamentos que necessariamente a gente tenha que todo mês fazer. No caso da folha, sim, né? Como a gente não tem a folha integrada, se o projeto, né, se o cliente realmente não tiver uma folha de pagamento, né, do Starsoft, esses lançamentos sim deverão ser feitos manuais, né? E aí uma situação para facilitar essa digitação é criar esses lançamentos padrões para que eles tragam automaticamente para cá e eu só tenha que ficar acertando os valores, tá? Então é menos trabalhoso. Dá trabalho? Dá, mas é menos trabalhoso, vamos dizer assim, né? Essa questão do lançamento simplificado é um lançamento de partida simples, é o lançamento a qual eu faço, né? Que eu escolho uma conta de débito, escolho uma conta de crédito, escolho o histórico e concluo. Ele vai gerar automaticamente um lançamento de partida simples direto nos meus lançamentos aqui, né? Na minha centralização dos lançamentos contábeis. Eu posso fazer o lançamento da folha aqui fazendo partida por partida? Posso fazer também. Ele vai criando lançamento, né? De partida simples e vai contabilizando os lançamentos de débito e crédito que a gente pode fazer. Mas eu já não aconselho fazer isso, eu aconselho realmente fazer o lançamento ou fazendo um lançamento padrão, mas sempre dentro do lançamento mesmo, que é onde eu tenho os lançamentos de múltiplo, né, lançamentos múltiplos aqui de vários débitos contra um crédito ou um crédito contra os vários débitos. Então, esse tipo de informação a gente procura fazer dentro da parte de lançamento contábil mesmo, tá? Nós temos perfil de fórmula. O que é o perfil de fórmula? Né? O perfil de fórmula é quando nós temos o nosso demonstrativo de resultados contábil, o nosso balanço patrimonial, nós, como é uma configuração por cliente, nós não temos um relatório padrão para todos os clientes, porque o balancete patrimonial e o demonstrativo de resultados, ele tem um desenho ou tem uma configuração de contas contábeis particular para cada empresa, né? Tem empresas que têm uma forma de apresentar diferenciada do que se eu tivesse um relatório padrão, né? Então a gente não definiu um relatório para isso. Então a gente faz o quê? A gente tem essa parte de fórmulas contábeis, a qual a gente determina quais são as contas que vão estar dentro do meu balanço patrimonial. Tá? Então, se a gente mostrar aqui, então a gente tem quais são as contas que eu quero que sejam trazidos para o meu balanço, né? Então eu tenho a definição aqui. Tudo isso é feito através de fórmula. Isso tudo depois é algo que vai ser ensinado dentro da implantação, né? Então o usuário responsável pela contabilidade ou quem vai fazer vai ter treinamento para poder gerar isso aí. Então são fórmulas que a qual eu trago as contas contábeis ou eu trago a conta sintética, né, do meu plano de contas e trago toda a informação já sumarizada. Então é assim que eu formato o meu balanço patrimonial. E da mesma forma a gente tem o DRE, né, contando com as nossas contas de resultado e receitas, né. Então a gente tem aqui o saldo e aqui a gente tem fórmulas a qual, mesmo fazendo a apuração no final do ano ou trimestralmente, a qual os meus valores sejam zerados, eu tenho fórmulas que trazem o meu DRE ainda com a conta não apurada, né? A gente tecnicamente a gente tem dois campos, um campo que a gente permanece com o valor da minha receita e da minha despesa, e a gente tem aquele campo que dentro da tabela, né, dentro do banco de dados, em que tem a informação do valor apurado. Então, se eu tenho o valor apurado, ele zera, mas eu ainda tenho aquele valor ainda que ele permanece ainda com os valores ainda sem apuração, que eu posso tirar o DRE a qualquer momento, né? Porque já aconteceu, né, em tempos atrás, de eu ter o DRE e no momento de fazer a apuração eu perco essa informação, não tenho mais porque eu zerei todas as minhas receitas e as minhas despesas. Então, nesse caso, nós temos formas para buscar ainda o meu DRE, mesmo com a apuração, ainda a gente consegue trazer o DRE com os valores ainda antes de apurar. Tá? Então, isso é só uma curiosidade em relação à questão
do DRE. E aqui nesse perfil de fórmulas vai servir para quê? Para que a gente possa avaliar se os saldos, né, desse DRE, então se eu colocar, eu posso aqui colocar o DRE, aí a gente vai colocar aqui o código 001, que é o código que foi determinado ali, e ele vai trazer os valores que foram fechados dentro da minha receita e despesa. Né? Então, aqui dentro do meu período de setembro de 2020, eu tenho receitas e despesas que eu configurei, ele me traz aqui automaticamente para mim. Né? Então, através das formas que eu configurei, eu consigo trazer até aquele momento ou até o mês. Então, aqui dentro do mês, ou seja, dentro desse período de 1/9 a 30/9 de 2020, eu posso estar visualizando, né, esses valores em qualquer momento, né, do período. Né? Então, eu posso ter já valores integrados na minha contabilidade, né, dentro do mês de setembro, e eu posso fazer uma visualização aqui parcial. Né? E aí eu tenho um relatório que eu posso estar gerando pode ser um relatório já determinado para o Starsoft ou um próprio PDF mesmo, em que ele vai justamente levar essa informação que eu tenho na tela para o PDF. Então, então vai vir exatamente como está aqui, receita, vai trazer o valor da receita e vai trazer o código da minha receita aqui, o código da minha conta contábil. É exatamente a visão que eu tenho disso aqui é o relatório que ele vai me gerar. Ou seja, é a forma como eu monto esse DRE contábil e esse balanço patrimonial, isso é o que vai estar levando para esse relatório. Tá? Então, aqui é o caso do meu DRE. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, colocar o meu balanço patrimonial, que é uma outra configuração que eu fiz, ele vai estar trazendo aqui agora as contas do meu balanço, o meu ativo e meu passivo vão sendo trazidos automaticamente para cá, tá? Então eu posso fazer isso aqui durante o mês, eu posso estar consultando, e esses valores, claro, tem que bater com o meu balancete mensal também, né? Então os valores das contas de ativo e passivo que eu determinei dentro do meu balanço também tem que bater com o meu balancete, pelo menos no mês tem que estar batido, tá? E aí, depois de você ter feito toda a conciliação e tudo mais, a gente tem a parte da questão do SPED. Então, a gente tem aqui a configuração da escrituração contábil digital, né? São configurações que são feitas justamente para fazer a entrega do SPED e do ECD, tá? Então, o Starsoft já é um sistema preparado para fazer essa entrega do SPED contábil. Vai haver, lógico, vai haver aí uma agenda, né, que vai ser explicado, vai ser todo montado, todas as informações que são necessárias de cadastro dentro do ECD. Aqui a gente vai estar trazendo quais são as contas justamente do balanço, as contas justamente do DRE, qual é o plano de contas, tudo isso faz parte dos blocos que são envolvidos dentro do arquivo gerado do ECD. Né? E aí sim, uma vez isso configurado, o sistema consegue gerar o arquivo para que seja depois levado para a Receita, que isso é uma entrega obrigatória para clientes, né, que tem aí tanto o regime em lucro real como em regime de previsões. Né? Então, a gente tem essa possibilidade dentro do sistema. Tá? Aqui a gente tem o cadastro de históricos, então, né, a gente também tem um trabalho a ser feito de cadastrar históricos. Então, uma vez que a gente adiciona um histórico aqui, a gente código normal, é um cadastro simples, né? Não tem muito o que dizer. Estão falando quitações a pagar. Então, aqui é código, né, e descrição. E aqui a gente coloca, né, na verdade, quais são as variáveis que vão estar sendo trazidas para esse histórico. Né? Então, aqui, por exemplo, é uma variável que traz sobre o razão, mas não, eu quero colocar outras, eu tenho como mudar. Eu quero, aqui no caso, eu quero trazer o número
por exemplo, na nota fiscal de venda, se eu estou falando de um histórico relacionado a contas a pagar, então eu traria o número da minha nota de compra, né? Então eu teria aqui o número da nota fiscal de compra, eu teria uma outra opção aqui do número, deixa eu ver mais umas que tem aqui, eu tenho o número da nota, né? Conforme nota fiscal, aí a gente coloca, aí a razão da origem, né? Que eu já coloquei no início aqui, traria o nome do meu fornecedor e o número da nota fiscal de compra. Então isso faz parte de gerar um histórico, e isso aqui associado ao lançamento, né, da configuração contábil lá, associado a isso a gente leva, faz com que, né, o lançamento contábil gere com esse histórico e traga tudo direitinho de uma forma em que vocês identifiquem isso dentro de um razão, né, do razão contábil, né, é o padrão de todo o sistema, né, ter os históricos contábeis, né, para tratar. Aqui é a tabela de rateios, né, os rateios CR1 e CRD2, então são os rateios contábeis, os centros de custo que a gente configura dentro do sistema, e esses centros de custo não só são utilizados para contabilidade, mas também são usados para todo o sistema, toda a parte financeira. Então a gente pode ter um cadastro único de centros de receita e despesa. Então, particularmente aqui dentro do lançamento de um centro de custo, a gente pode dizer que esse centro de custo que a gente cadastrou contábil possa refletir o financeiro, possa refletir a parte de folha de pagamento, de um controle orçamentário ou de um módulo de contratos. Aqui são módulos do sistema a qual eu consigo utilizar uma mesma informação que é da contabilidade. Eu não preciso ficar cadastrando centros de custo por cada módulo. Eu posso fazer um único cadastro e simplesmente refletir esse único cadastro nos outros módulos aqui. Então, eu não tenho que ficar cadastrando várias vezes. Eu faço um único cadastro e flego aqui, né? Deixo como sim aqui a parte financeira, a parte de folha e a parte de contratos, tá? Então, a gente consegue, de um único cadastro, fazer o reflexo de tudo isso, e isso vai ser usado a partir do momento que a gente vai fazendo todos os movimentos de uma nota fiscal, seja de entrada ou seja de saída. Existe essa classificação que a gente pode, né, colocar sendo manual ou sendo automática. A gente tem formas de deixar já isso automático também dentro do sistema, ou seja, eu não preciso ficar toda hora que eu tiver que entrar com uma nota fiscal, ter que ficar classificando o rateio. Não, a gente já pode, né, deixar isso pré-configurado, né, por nota, por lançamento. Quando eu estou fazendo um lançamento no meu financeiro lá, eu tenho uma tabela de tipos de documento, a gente já pode deixar vinculado ao tipo de documento, e isso já automaticamente, esse rateio levar para esse meu documento. Então, existem formas, né, de a gente tratar isso dentro do sistema para que a gente agilize esses lançamentos e possam trazer para a contabilidade automaticamente, tá? Componentes são tabelas, né, que são vinculadas à contabilidade, mas quando a gente fala de tabelas, a gente sabe que a maior parte delas é dos outros módulos, ou seja, uma tabela de fornecedores, uma tabela de clientes, uma tabela de bancos que está sendo demonstrada aqui, por exemplo, já são tabelas já preenchidas até para funcionamento dos outros módulos, ou seja, bancos. Eu tenho que ter uma tabela de banco, agência e conta, para poder fazer quitações, ou seja, isso tudo já são situações já pré-configuradas, que já estão todas elas já dentro do sistema e que servem simplesmente para que o módulo possa funcionar corretamente. Então todos os outros módulos do sistema, seja compras, seja vendas, tudo isso tem tabelas, são componentes, ou seja, esse botão é comum para todos os módulos, né? São tabelas para que o módulo possa entrar em funcionamento. Então, dentro do módulo de vendas, eu tenho que ter um vendedor, então eu tenho que ter uma classificação, uma configuração de entrada e saída, que é a configuração que a gente falou, que é o coração do sistema, que determina como que eu compro e como que eu vendo, quais impostos que eu vou estar configurando dentro do sistema. Então, isso tudo, condições de pagamento, então tudo isso são tabelas para que o módulo funcione. Como a contabilidade é o último módulo que a gente implanta e praticamente todos os cadastros já estão todos eles preenchidos, então
a contabilidade aqui acaba, de certa forma, tendo assim, uma ligeira vantagem no aspecto de eu não precisar fazer cadastro algum. Os cadastros principais também na contabilidade a gente acabou fazendo, que é a parte do plano de contas, o saldo do plano de contas e a questão do rateio. Esses são os cadastros principais na contabilidade. E, claro, o cadastro de histórico também, que serve para poder fazer todo o lançamento contábil, né? Então, isso tudo, para a contabilidade mesmo, a gente tem 4 cadastros, né? Não são essas tabelas todas aqui que já são configuradas e pré-configuradas para funcionamento dos outros módulos, tá? Aqui a gente tem também a parte do Elalur, a parte do Elax, que fazem parte do SPED do Reinf, tá? Então a Starsoft também tem essa obrigação acessória também, né, de também estar fazendo esse tipo de entrega fiscal, né? Então isso faz parte do conjunto do SPED. Então, a gente sabe que a gente tem o SPED fiscal, do ICMS, do IPI, a gente tem o SPED de contribuições, que é do PIS/COFINS, isso tudo está dentro de gestão fiscal, e no caso do SPED aqui do ECD, né, a gente tem o ECD no caso contábil, a qual a gente precisa fazer entrega inicial, essa primeira entrega, e aí a gente tem a parte do Elalur e do Elax, que são os lançamentos que a gente faz de acerto, né, relacionados ao lucro líquido. Isso aqui, basicamente, é em cima de empresas que têm o regime de lucro real. Então, isso também faz parte, né, das entregas que a gente faz posteriormente à entrega do ECD, a gente também tem essa entrega do ECD. Né? Então, o ECD da Reinf, do ECD não, do SPED Reinf. Tá? Então, isso também, o Starsoft está preparado também, claro. A gente precisa fazer todo um levantamento, a gente precisa fazer todo um cadastro dentro do sistema, existe uma configuração a ser feita. Então, tudo isso faz parte do pacote, né, da implantação do módulo contábil para que a gente possa, sim, ter todas essas configurações e essas entregas para o sistema. Tá bom, gente? Eu, de certa forma, com relação ao módulo contábil, se houver agora aí perguntas, Vinícius, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar para a gente poder, né, ter aí algum exemplo aí, alguma coisa para poder conversar. Olá, pessoal. Então, voltando aqui, como disse o Edson, reforçando aqui, vocês têm mais um tempinho aí para deixar dúvidas de vocês. Entendo que a maioria das pessoas que estão participando hoje já são usuários do sistema, então tirem as suas dúvidas direto com o especialista. Caso não tenham dúvidas para o momento, vocês têm aí a abertura no portal propriamente do cliente para tirar todas essas dúvidas. Eu vou também aproveitar o momento para que divulgando também toda essa questão de treinamentos que a gente vem fazendo, a gente quer escutar mais vocês daqui para frente. Então, aproveitando, coloque uma pesquisinha rápida para vocês, com 6 perguntinhas, para, de repente, vocês acharem necessário colocar mais algum outro treinamento para os próximos meses, assim a gente começa a ter uma proximidade ainda maior para os próximos encontros, tá bom? Acredito que o Alan tá mandando alguma coisinha aqui. Então, Alan, a gente pode também pensar em alguma coisa assim para este tema, tá? Então é bacana entender o que vocês estão aí ansiando, né? Para que a gente possa fazer mais adiante aí essa criação desse evento com vocês, tá? Até mesmo o Edson é um cara gabaritado aí para fazer essa demo, né, Edson, de demonstrativos financeiros. Provavelmente a gente pode colocar no calendário mais adiante aí e tá divulgando para vocês, beleza? O tem alguém se O manifestou Alan aqui, sobre... é isso, o participante aqui, o Alan, ele sugeriu, perguntou para saber mesmo se a gente teria alguma live do módulo de demonstrativos financeiros. No caso, eu acho que é mais sim. falando dessa funcionalidade, né? Sim, o demonstrativo financeiro é onde a gente tem concentrados os fluxos de caixa e DRE financeiro, né? Então, podemos estar agendando aí uma live aí para falar sobre isso. Pode ter certeza que vocês serão ouvidos, tá? A gente vai estar aqui analisando em time e colocando aí no cronograma para apresentar mais uma funcionalidade para vocês. Bom, pessoal, eu deixo mais ainda um minutinho aí para vocês terem um tempinho para perguntar. Caso não tenham pergunta, a gente dispõe aí dos nossos portais de comunicação com vocês e posteriormente, com certeza, a gente vai estar respondendo aí cada um de vocês. Combinado? A Viviane está digitando alguma coisa também.
DRE também é no módulo demonstrativo financeiro? Edson, você está perguntando se DRE também é no módulo demonstrativo financeiro. É o DRE financeiro, tá? O DRE Isso. contábil nós montamos ali na própria fórmula contábil. Então, DRE Perfeito. contábil que demonstra os lançamentos contábeis é aqui que a gente monta o nosso DRE contábil, tá? O demonstrativo financeiro são informações pertinentes ao financeiro, tá? Entendido, Alan? Tá digitando aqui, mais um momentinho para responder. Ah, combinado. Então é isso, pessoal. Mais alguém com mais alguma pergunta? No mais, acho que a gente já pode estar encerrando aqui. Primeiramente, agradecer cada um que tirou um tempinho aí para o aprendizado, tá? Fiquem ligados que nas próximas semanas a gente também vai ter outras demos que a gente vai estar divulgando para vocês. Antes de finalizar, temos uma pergunta assim da Viviane. Só um momentinho que eu vou ler aqui, o Edson. Tranquilo. Edson, uma dúvida. Com relação à empresa que trabalho, já somos os sistemas. Na parte fiscal, precisamos efetuar um lançamento de estorno do ICMS, referente a saídas isentas. Minha dúvida é se tem como puxar automático na contabilidade. Puxar automaticamente algo do gestão fiscal, né? Porque é assim, hoje nós temos uma integração que a gente faz do gestão fiscal para a contabilidade. Deixa eu ver Isso, aqui. ela lança direto na GIA/SPED. Eu acho que ela está pedindo para perguntar se isso tem como ser automatizado, entende? Então, a gente precisaria ver esse tipo de informação. A princípio, não, tá? A gestão fiscal, a gente trabalha. A gente tem pontos de integração com a gestão fiscal, a gente tem esse ponto de integração. Então, se eu for olhar na contabilidade, a gente tem aqui, por exemplo, vamos lá, deixa eu até entrar aqui na configuração. Quem sabe faz ao vivo. Tem que falar aqui, mostra na hora aqui, né? Deixa eu ver aqui de compensação, resgate, financiamento, aplicação, estorno. Então aqui seriam os pontos onde eu tenho, né, algo que a gente poderia estar apontando para a integração na contabilidade automaticamente. A gente não tem um ponto de integração. Isso seria um específico que a gente teria que estar montando, né? Aí a gente já vai partir para a área de gerar específicos, mas não é algo padrão do sistema, né? Então nesse ponto a gente não tem esse tipo de informação. A gente teria que estar realmente fazendo esse lançamento manual, teoricamente, né? A princípio manual, mas daria para criar um projeto e tentar levar isso para a contabilidade automaticamente, tá? Eu acho que é bacana também, aproveitando esse gancho aí que a Viviane acabou explicitando aí no chat, Edson. Sim. Depois, acho que a gente pode pegar seu e-mail, Viviane, e tentar explicar de uma maneira mais completa, né? Para você ver se é possível, se o cenário de vocês necessita desse específico. Acho que assim, para a gente ter uma visão também do desenvolvimento perante o que você está desejando, né, Edson? Acho que é bacana. Exato. Depois eu pego seu e-mail, respondo você dessa maneira que você... Tranquilo, estou disponível aí, não tem problema. Isso mesmo. Show de bola. Olhar realmente toda a dificuldade que de repente exista hoje, para a gente verificar se a gente consegue olhar primeiro sempre no padrão, se a gente tem, Com certeza. mas se não tiver, a gente criar o específico, né? E isso para poder facilitar o dia a dia aí. Tentar trazer essas possibilidades também, porque não deixa de ser algo que pode aperfeiçoar o dia a dia dela, né? Sim, claro. Então, pessoal, exatamente. Pessoal, eu acho que a gente já atingiu o nosso tempo limite. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos de novo perguntar. Tá. Obrigado você, Viviane. Acho que tem mais uma pessoa digitando aqui. E a gente já vai encerrando aqui por hoje. Qualquer coisa, a gente deixa nossos canais abertos para que vocês façam as perguntas. Tá? Obrigado você, João. Agradeço aí, Edson, pela sua ajuda, tá? Valeu. Na nossa demo. E no mais, pessoal, agradecemos aí também vocês e nos encontramos em próximos eventos aí. Edson, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Carol. Obrigado.